Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar aqui o nosso primeiro evento do projeto Empreendedorismo Jovem, desenvolvendo futuros líderes. Esse projeto a gente escreveu com o intuito de estar mostrando a vocês as oportunidades da região e estar capacitando um pouco, trazendo um pouco de conhecimento para cada um de vocês, tá? Meu nome é Luiz Paulo, eu sou coordenador do projeto e vamos apresentar o evento hoje, Diálogo com Especialistas, Inovação no Agronegócio. Antes de iniciar, eu queria estar agradecendo aqui alguns apoiadores, que sem eles não seria possível estar realizando esse evento. Tá? Então, agradeço aí ao IFMT, a Câmara Municipal, Bistrô Limoeiro, Prere Papelaria Criativa, Calanchoe Floricultura, Grupo Sega Binase e a distribuidora Blessed. Beleza? Agora eu gostaria de chamar a nossa mediadora da noite, Isabelle Vieira, para subir aqui no palco. Por gentileza, Isa. Agora, uma das nossas convidadas está sentada na mesa. Opa! Uma das convidadas está sentada na mesa, Jussara. Beleza, Jussara, pode subir aqui. Seja bem-vinda. Tem nomezinho ali. Agora, Rafael Machado, por gentileza, suba aqui. E a professora Oleriana Santos. Não engajou. Beleza, quero agradecer aqui a algumas pessoas que vieram. Temos aqui alunos da Unopar, alunos do IFMT, alguns convidados da cidade. Temos o diretor-geral do IFMT, Tiago, a chefe do departamento, Carla, alguns professores. Creio que virão também alguns coordenadores dos cursos de vocês. O nosso vereador Joaquim Equipe, muito obrigado pela presença. E agora eu vou passar a palavra para a nossa mediadora, Isabelle Vieira. Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, em nome do projeto Empreendedorismo Jovem, Desenvolvendo Futuros Líderes, eu agradeço a presença da plateia e principalmente dos nossos palestrantes que gentilmente se dispuseram a vir falar sobre os seus temas de especialidade. Bom, como vocês sabem, o tema do encontro de hoje é inovação no agronegócio. Então, muito se escuta falar nessa palavra inovação. Inovação, inovação, isso está em tudo. Entretanto, justamente por essa palavra inovação estar presente em tudo quanto é coisa, a gente meio que se perde, né? Sabe mais ou menos o que é, mas não tem uma noção do conceito. Então, eu trouxe esse conceito aí da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OECD, que, segundo ela, a inovação é a implementação de um novo produto ou serviço, processo ou método de marketing, ou ainda um novo método organizacional com novas relações externas e mudanças no ambiente de trabalho. Bom, com isso a gente pode perceber que não se trata só de um novo produto, um produto inovador, né? Inovação é muito mais do que isso. E a inovação está muito ligada à ideia de tecnologia, né? E, por outro lado, tecnologia está muito relacionada à ideia de tecnologias digitais. Softwares, algoritmos, inteligência artificial. Só que eu gosto muito de uma definição de uma socióloga contemporânea chamada Sherry Turkle. Segundo a Sherry Turkle, inovação, aliás, tecnologia, né, é tudo aquilo que é capaz de aumentar a cognição humana. Ou seja, qualquer artefato, qualquer objeto, qualquer coisa
que amplie a nossa capacidade de fazer coisas, né? Então, essa é a definição de tecnologia, né? Então, a gente não está falando só de inteligência artificial, por exemplo, que permite hoje que uma colheitadeira da John Deere opere sozinha sem o operador. Isso é tecnologia. Mas muito antes disso, a roda, há 6.000 anos, né, quando foi inventada, também foi uma tecnologia. Tecnologia essa que está presente em todas as máquinas que a gente conhece hoje. Então, eu quero ampliar essa ideia de tecnologia como algo capaz de melhorar a nossa vida no mundo. Então, inovação, ela não precisa necessariamente ser algo revolucionário, né, disruptivo, como foi o caso, por exemplo, das máquinas a vapor no século XIX, né, que foram a base da Revolução Industrial, né, ou mesmo, desculpe, as máquinas a vapor no século XIX ou a internet no século XX. Né? Então, a inovação não precisa ser necessariamente disruptiva, ela pode ser um pequeno passo para melhorar a vida social. Então, feita essa breve introdução, eu quero passar a palavra à pesquisadora Jussara Grisham, né, que é uma das maiores especialistas, não só do país, mas do mundo, na cultura de girassol e que vai contar para a gente qual foi a grande jogada do gergelim. Por favor, Jussara. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de toda a equipe organizadora. Bom som? Sim? Então tá bom, vamos lá. Vamos falar um pouco então de gergelim. Quando a gente pensa em gergelim, a gente já vem logo na nossa ideia sobre o que vem, a sementinha que está em cima do pão, né? Mas o gergelim é muito mais do que isso. E o mercado de gergelim é muito maior do que isso. Passa pra mim. Então, o mercado de gergelim é muito grande fora do país. Os principais produtores mundiais de gergelim a gente tem aí explanado para vocês, entre eles o Mianmar, Índia e China. A China e o Japão, obviamente, são os principais compradores de gergelim do Brasil. Então, a gente tem uma grande produção dessa cultura no Brasil. E por que o nosso tema é a grande jogada do gergelim? Antes de 2018, a gente tinha uma área de gergelim focalizada no Nordeste brasileiro e na região do Vale do Araguaia, que era uma produção mais destecnificada, onde os produtores o utilizaram para subsistência. E aí o mercado externo teve uma grande demanda de gergelim e os países produtores não conseguiram suprir a demanda fora do país. Então, o que aconteceu? Algumas empresas brasileiras visionárias conseguiram acessar esse mercado fora do país e a produção de gergelim aumentou consideravelmente. Aí vocês conseguem dar uma visualizada. A gente teve um salto na área de 53 mil hectares para 298 mil hectares nessa safra 22-23. A expectativa é que na próxima safra, 24, ultrapasse os 400 mil hectares. Então, é uma área considerável. E aí, toda essa área está considerada basicamente no estado do Mato Grosso e a empresa na qual hoje eu participo, a Agrícola Ferrari, tem uma grande participação nesse mercado. Jussara, mas a cultura do girassol está falando que ela é relativamente nova como cultura. Então, quais foram os passos que as empresas tiveram que tomar para acessar esse mercado? Primeiramente, não tinham materiais no mercado de girassol para cultivo que fossem adaptados ou que fossem produtivos para a região. Os locais que cultivavam, eles tinham semente crioula. Então, a primeira coisa foram buscar órgãos, e aí a Embrapa entra fortemente nesse processo. E aí a gente tem as duas variedades doce, que são as principais, registradas, que é a Anaí e a Tebo, a Anaí e a Seda, que são registros da Embrapa. E a gente conseguiu também acessar pelo mercado paraguaio e indiano outros dois materiais, que é o Trebo e o Seda. Então, hoje nós temos 4 principais variedades de gergelim cultivados na região. Jussara, mas o gergelim ele é utilizado para quê? Eu só vejo em cima do pão, principalmente para a culinária japonesa
e aí entra um pouco do gergelim preto. A gente tem também toda a questão de panificação, biscoitos, toda essa parte aí envolvida na culinária. Mas um dos principais comércios do gergelim é o óleo de gergelim, que no Brasil não é tão explorado, mas fora do Brasil ele é muito explorado. Então esse é um dos principais focos no mercado, fora do país. O tahine também, que é uma pasta doce comestível, que os japoneses e os chineses gostam muito. E o sal de gergelim, que também é bastante explorado fora do país. Então, por que que isso é uma inovação tecnológica? Já que o nosso tema é inovação tecnológica. Porque a gente tinha uma cultura de subsistência, e aí, diante de uma demanda internacional, o mercado nacional, por meio de algumas empresas, viu o estalo e conseguiu acessar esse mercado, foi buscar materiais, trouxe tecnologia para os produtores, que no passado era utilizado de forma para subsistência, como eu comentei com vocês. Então, o cultivo era lanço, os produtores não faziam manejo na cultura. Então, entrou a parte das empresas privadas e também a Embrapa, como eu comentei, teve uma forte participação nas linhas de pesquisa. E aí toda a questão de adubação, população, manejo de semeadura, manejo de colheita e todo o processo aí. Então, hoje, as empresas que trabalham com o gergelim, elas oferecem todo esse suporte para o produtor rural por meio da pesquisa. Então, a gente sempre volta na pesquisa, né, que é tão importante, que a gente começa a trabalhar lá na faculdade, e lá a gente, às vezes, não dá a real importância para ela, né? E aí é quando a gente sai no meio de trabalho, a gente vê que tudo começa lá na pesquisa. Então, se você tem alguma coisa nova, para você descobrir e reformular aquilo ali, você volta na pesquisa. Então, trazemos de volta a pesquisa para o nosso meio. Opa! Muito obrigada, Jussara, pela fala. Bom, então, como a gente viu, a inovação não se resume à criação de um novo produto, né? Ela pode se inovar no modelo de negócio, pode se inovar no marketing, na logística, no processo produtivo, enfim. Uma inovação, ela pode ser de um dos três tipos. Ela pode ser incremental, ela pode ser radical ou disruptiva, né? O que é a característica de cada uma dessas? Uma inovação incremental é aquela que melhora alguma coisa que já existe. Por exemplo, a Apple, volta e meia, acho que todo ano, lança novos iPhones, promove atualizações dos seus softwares. Então, isso é uma inovação incremental. A inovação também ela pode ser radical. O que é isso? Quando você entra com um novo produto, um novo serviço no mercado. É o caso, por exemplo, dos carros elétricos. Aqui em Campo Novo do Aparecido, a gente tem um posto de gasolina novo que tem carregador para baterias de carros elétricos. Então, é uma inovação radical essa. E a inovação pode ser também disruptiva, como eu acabei de falar. O que é uma inovação disruptiva? É quando, além de propor algo novo, esse algo novo desloca a demanda de consumo, né, para esse novo bem ou esse novo serviço, né? Não sei se vocês se lembram como é que era a comunicação antes da gente ter o WhatsApp. Então, todos os meios que a gente utilizava antes para se comunicar foram deixados de lado em prol do WhatsApp. iFood, que revolucionou a forma como a gente se alimenta, né, fora de casa, né, fora no sentido de compra comida fora. Então, isso são inovações disruptivas. Então, o que define, né, se a inovação ela é disruptiva ou ela é radical é justamente a aceitação do mercado, né? Enfim, dito isso, eu quero passar a palavra à nossa segunda especialista, a professora Oleriana Santos, que vai contar um pouquinho para a gente sobre atividade enzimática do solo, que é uma ferramenta que tem potencial para incrementar todo o sistema de manejo do solo. Com a palavra, Oleriana. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Agradecer ao pessoal da coordenação, Luiz, pelo convite. E, bom, obrigada, Jussara, também por estar presente e por agregar com relação ao seu conhecimento sobre a cultura. E, dando continuidade à questão da inovação no agronegócio, o objetivo da minha fala hoje é
além da questão da inovação, a minha proposta é a questão do agregar. Como que uma inovação agrega no agronegócio? Dentro disso, a proposta da fala sobre a atividade enzimática do solo. Por quê? Alguém já ouviu falar nesse tema? Análise, com exceção dos meus alunos. Alguém já ouviu na tecnologia BioAS da Embrapa? Pensando com foco de inovação, a Embrapa trouxe essa tecnologia a partir de 2020 e essa tecnologia ainda está no processo de divulgação. Se alguém conhecer algum produtor que trabalha com isso, a gente pode conversar, porque tem curiosidade, até porque é uma questão também com foco pessoal, que é o meu projeto do mestrado. Mas, enfim, como que funciona essa questão da atividade enzimática do solo e como isso inova, como isso agrega, como isso é pertinente dentro do agronegócio, certo? Pensando que, hoje em dia, nós trabalhamos com a análise, basicamente a química e a física do solo. É muito importante? É essencial para as tomadas de decisões. Só que, por exemplo, nós temos outro componente, que é o biológico. E onde fica dentro da tomada de decisão esse componente? Então, a análise enzimática do solo vem para conhecer, e isso envolve a questão da memória do solo, tá? Que quando eu faço a análise enzimática, eu tenho todo o acesso, a partir dos manejos do solo que vem sendo feito, que é sido produzido nessas áreas, ao acúmulo das atividades dessas enzimas, e a partir dos resultados eu consigo avaliar se esses manejos estão sendo bons, estão sendo ruins, e no caso do bom e do ruim, como que eu posso estar trabalhando para melhorar ou para reverter alguma situação, caso o meu resultado seja ruim, tá? Com relação a isso, dentro da Embrapa, eles têm essa questão do IQS, que é o Índice de Qualidade do Solo. Aí, como vocês podem ver, vou virar aqui, pessoal, daí eu mostro para vocês. Aqui no IQS, é basicamente a mistura da fertilidade, do IQS Fertibio, junto à fertilidade do solo, junto com a análise da parte biológica. Basicamente, a gente conhece, no geral, a parte do IQS químico, que é a parte de armazenar nutrientes e depois de disponibilizar esses nutrientes. Só que daí entra a questão do biológico, da parte biológica do solo, porque está ali, boa parte dessas funções só ocorrem pela presença dos biológicos, e como incrementar essa análise dentro da minha tomada de decisão. Como que eu interpreto esse índice de qualidade do solo, certo? Aí, eu tenho que, primeiro, não vou ser tão focado na questão de como que é a função, tal, mas as enzimas, principalmente essa que é avaliada a partir dessa metodologia da Embrapa, que é a beta-glicosidase e arilsulfatase. Beta-glicosidase é a enzima que participa do ciclo do carbono, que basicamente no ciclo final ela disponibiliza a glicose para os micro-organismos se alimentarem, a fonte de energia. E a arilsulfatase participa do ciclo do enxofre. Mas beleza, como que essas enzimas que está presente nos micro-organismos, nas plantas, nos animais, nós temos essas enzimas, pode me dar uma resposta sobre o meu manejo do solo. Como elas estão presentes na célula, depois que essa célula morre, essas enzimas ficam no solo. E elas procuram outras, por exemplo, a matéria orgânica para se agregar, a argila para se agregar, outros substratos, e a partir das análises enzimáticas a gente consegue determinar o quanto que tem dessas enzimas. Aí, se tem muito, ou se tem valores altos ou baixos, isso me relaciona a como está o meu manejo com relação o aporte de material vegetal, por exemplo, nesse sistema, certo? Aí, com relação às vantagens, a gente pode colocar como a sensibilidade dessas enzimas dentro do sistema, tá?
a importância dela com relação a eu ter um resultado, eu conseguir interpretar, igual eu interpreto a parte física do solo, então hoje existe essa possibilidade, se está baixo, se está médio, se está alto ou não. Qualquer coisa, depois, se tiver uma curiosidade, a gente pode falar com relação aos cursos. É um resultado, principalmente essas duas enzimas, que não sofre alterações quando eu faço manejos, principalmente de adubação e calagem, pensando, tem outras enzimas que têm essa interferência, mas no caso dessas duas não, e eu consigo ter dados confiáveis para que eu possa avaliar a minha relação, o meu manejo na área de produção. Aí, com relação a partir desses dados, certo? Tem-se a avaliação, por exemplo, tem a luzinha, tem a luzinha, será? Não? Achei. Aqui, ó. Lá naqueles índices, não sei se vocês observaram, a gente tem F1, F2, F3. F1 é com relação ao IQS do biológico, tá? Do índice de qualidade do solo biológico. O F2 é com relação à matéria orgânica. E o F3 é mais a parte da fertilidade. Com parte dos resultados que a Embrapa já tem, ela observa que a maioria dos solos, quando chega para fazer esse tipo de análise, a parte da fertilidade está excelente. A maioria está com índices muito bons. Só que isso não reflete necessariamente em produtividade, certo? Então, assim, como que eu posso avaliar a parte biológica, principalmente a das enzimas, para agregar essa produtividade? Tá? Não vou falar só sobre a questão desses resultados da Embrapa, depois vou trazer uma questão, um dado pessoal, mas só para situar vocês, tá? Aí aqui a questão que, conforme eu tenho aqui os índices das colorações mais vermelhos, seria os solos doentes, que eles trazem essa relação, tá? E conforme vai ficando mais verde, são solos mais saudáveis. Então, eu tenho que ter essa relação biológica, tá? Da atividade, do IQS, Índice de Qualidade do Solo Biológico, bom, a parte de acúmulo da matéria orgânica boa e a parte da fertilidade para que eu consiga ter um solo saudável e um solo que vai me dar respostas em produtividade, certo? Aí aqui é só um laudo dentro desse sistema de análise da Embrapa que mostra, aí aqui eu só destaquei a questão da aerosulfatase, que é uma das enzimas, e ele traz esse laudo, não sei quantos têm proximidade com esses resultados de análise de solo, mas é um laudo simples que você recebe, bate o olho, tá vermelhinho, tá laranjinha, tá verdinho, você já consegue ter uma noção de como está o seu solo, tá? E isso é feito a parte biológica, química e física para você, dentro do algoritmo que eles usam para determinar esses parâmetros, você avaliar essa relação do seu solo, certo? E daí essas colorações variam de 0 a 1 dentro desse índice. Aí, depois de todas essas questões, um relato pessoal, como que isso, por exemplo, se torna inovação. Ah, professora, é só estudo, é só dado que você trouxe da Embrapa. Na verdade, um desafio pessoal, e junto com a equipe do laboratório lá do IF, por exemplo, esses dados aqui é uma relação do experimento que agora nessa safra já está há 7 anos implantados lá na área de produção do IFMT, e só uma observação com relação a essa enzima da aerosulfatase, que faz parte da atividade, da análise da atividade enzimática. Lá na safra 2021-2022, temos uns resultados um pouco mais elevados, que nessa coluna. E lá eu tenho 6 sistemas de manejo. Tenho soja, milho na primeira coluna, aí soja, milho intercalado com biocarvão e plantas de cobertura, somente com biocarvão, somente com plantas de cobertura, com micro-organismos e, por último, eu englobo todos os sistemas de manejo, tentando identificar qual que seria o melhor, certo?
E aqui eu tenho o resultado da safra 21-22 e 22-23. Só que ali eu consigo destacar o sistema soja-milho e soja-milho com todos os outros atributos que tem uma diferença significativa. Mas como que nós chegamos a essa observação? É um solo argiloso, índices de fertilidade muito bons, basicamente feito só a adubação de manutenções para as culturas, só que nunca se tinha, com o passar das avaliações, diferenças significativas nas produtividades. Aí você imagina como que um solo com todas essas características, com manejo, fazendo plano de cobertura, adicionando micro-organismos, não consegue ter uma produtividade que seja expressiva. Aí, observando essa questão da atividade enzimática do solo, a gente observa que tem diferença entre, por exemplo, a primeira, lá onde está marcado de vermelho, que seria o nosso padrão, com os últimos valores, onde engloba todos os manejos, pensando em adicionar resíduo vegetal nesse sistema. Só que, por exemplo, quando eu comparo a safra 21-22 com a 22-23, eu tenho os resultados menores. Ué, mas se você está fazendo um manejo bom, por que esses resultados não estão crescentes? Aí chega a questão do avaliar os dados e tomada de decisão. Eu tinha a fertilidade boa, condições de resíduo bons, porque eu tenho plantas de cobertura, micro-organismos, pererê, parará, certo? Só que, ao analisar essa redução dos valores da atividade enzimática, foi possível observar que tinha alguma coisa diferente no solo. E, ao fazer uma outra avaliação, que foi o da compactação, nós observamos que esses dados que estavam diminuindo da atividade enzimática era uma resposta àquele problema que nós tínhamos no solo. Então, assim, hoje, esse experimento não foi viável colocar soja na safra passada, nós interrompemos todo o ciclo colocando uma planta de cobertura braquiária e o objetivo agora nesta safra, nós vamos retornar com soja e avaliar se esse sistema de manejo vai aumentar novamente esses valores de atividade enzimática. Então, é uma questão de avaliar, pegar os dados, avaliar e ver o que está errado. Se está bem adubado, se tem resíduo, mas os valores da atividade enzimática estão caindo com o passar do tempo, o que está acontecendo? Aí, a partir de uma outra avaliação, nós identificamos que uma resposta possível dessa queda era esse outro fator, certo? Então, a questão de não só trabalhar um pontinho isolado, mas ter a inovação de pegar todas as informações, os dados que nós temos e transformar isso em uma informação válida, certo? Aí, para quem tiver mais curiosidades com relação a essa questão da saúde do solo, atividade enzimática, como que é esse processo, o que é mais a fundo essa questão das enzimas, a Embrapa disponibiliza nessa plataforma um curso gratuito para vocês, quem tiver interesse, poder entender um pouco mais sobre. Não tem como produzir sem essa parte viva do solo, certo? Obrigada. Bem, muito obrigada. Opa, me ouvem bem? Pronto. Muito obrigada, Leriana. E aí fica a questão, por que uma entidade como a Embrapa resolve investir em pesquisa de enzima de solo? Né? Por que uma organização local resolve exportar os seus produtos, né? Investir no mercado externo? Bem, a inovação ela não é um processo isolado da prática social, da praxis, da vida social, né? Ela é sempre contextualizada, né? A inovação ela tem sempre relação direta com mudanças econômicas, políticas, tecnológicas, sociais, né? O que os filósofos alemães do século XIX chamavam de espírito do tempo, né? O Zeitgeist, né? Em alemão. Que nada mais é do que esse clima cultural que domina uma determinada época, né? Então, hoje fala-se muito
na questão da sustentabilidade, né? Então, os produtos, serviços, eles vão surgindo à medida que eles manifestam, são um sinal desse zeitgeist, desse espírito do tempo que domina uma determinada era. Hoje muito se fala, como eu acabei de dizer, sobre sustentabilidade, né? Esse é um dos elementos do zeitgeist contemporâneo, né? Do espírito de época do nosso tempo, né? Então, um dos reflexos, né, dessa preocupação que a sociedade tem com a sustentabilidade, que vai se manifestar em políticas de Estado, que vai se manifestar em políticas dentro da empresa, que vai se manifestar em produtos e serviços que a gente consome, ou que a gente prefere ou rejeita consumir, né? Um dos reflexos disso é a valorização dos produtos e matérias-primas locais, que, ao serem utilizados nos processos produtivos, acabam por ter o potencial de colaborar com o desenvolvimento local de todas as comunidades envolvidas dentro de uma cadeia produtiva. Então, dito isso, passo a palavra ao nosso último especialista, o professor Rafael Machado, que vai trazer um caso de inovação na produção de cervejas. E aí fica a pergunta, será que é só de lúpulo que se faz um chopp, um bom chopp? Por favor, professor Rafael. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Isabelle e João, e a coordenação. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. A boa pergunta mesmo sobre isso daí, da cerveja. Meu nome é Rafael, como ela anunciou, Rafael Machado, ou quase prefeito, né? Antes de começar a palestra, eu gostaria de perguntar para a plateia, quem gosta de cerveja? Levante a mão. Só isso? Eu acho que vou ter que trocar então a palestra. Mas tudo bem, vamos avançar. A palestra é sobre inovação tecnológica na área de cerveja, substituição de lúpulo na bebida. Não podia deixar de falar, estamos em plena sexta-feira, né? Depois do meio-dia, quem fez, fez, quem não fez, beijo e tchau. Estamos aqui só cumprindo o horário. E nada mais do que uma boa combinação com a comida de boteco, né? Uma bebida revolucionária que une famílias ou até causa discórdia. Né? Mas o que é a cerveja propriamente dito? A cerveja nada mais é do que uma bebida fermentada através de um micro-organismo e que tem alguns elementos que na sua composição, como a água, o extrato de malte, lúpulo e a levedura, que no caso pode ser Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces tem mais uma outra aí que eu não... agora não vou lembrar de cabeça. Mas geralmente são duas cervejas, uma de alta fermentação e uma de baixa fermentação. Avançando mais um pouco, sabe-se que existe mais de 100 tipos de cerveja ou 100 estilos de cerveja, com diferentes tipos de coloração e diferentes tipos de corpo que essa cerveja pode apresentar. Por que tem essa quantidade de cerveja? Bom, sabe-se que o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja. No ano de 2022, turma, foram produzidos 14 bilhões de toneladas de litros de cerveja. E o Brasil é o terceiro maior produtor e também um dos maiores consumidores dessa bebida. Está atrás somente da China e dos Estados Unidos. Então, a gente é considerado um dos grandes consumidores também. E o que proporciona essa grande diversidade de estilos ou tipos de cerveja. E também por conta desses 4 elementos que são variados e que proporcionam esse mix de sabores e de intensidade, pode-se dizer assim. E eu vou começar a falar alguns tipos de inovações que a gente teve, mais exatamente do ano de 2020 para cá, tá? Alguns outras inovações que já foram feitas também, e depois vou entrar propriamente dito na inovação tecnológica que a gente fez lá na Unesp, tá? Eu participei dessa inovação, colaborei com meu amigo no desenvolvimento dessa nova bebida. Eu vou começar falando sobre a cerveja sem glúten, desenvolvida pela marca da Ambev no ano de 2020. A proposta dessa cerveja foi atrair ou capturar consumidores que não tinham possibilidade de tomar cerveja por conta da presença do glúten que está presente tanto no trigo como na cevada, que são um dos elementos que formulam a bebida refrescante. Nessa
tecnologia inovadora, eles utilizaram, pelo que eu percebi, um tipo de filtro que impede a passagem da proteína, que é o glúten, que faz com que essas pessoas não consumissem esse produto. Tá? Teve bastante aceitação por parte do consumidor, porque as cervejas que eram desenvolvidas sem glúten, basicamente, elas tinham um sabor um pouco inferior às cervejas que eram feitas por cevadas ou por trigo, por conta desses adjuntos tecnológicos, agravava o sabor não muito legal. E essa empresa, né, a Ambev, conseguiu solucionar a parte desse problema utilizando esse sistema de filtro que poderia ser feito com cevada ou com trigo, sem prejudicar o gosto da cerveja. Foi bastante aceita no ano de 2020. Tá? Outra inovação tecnológica que eu vou apresentar para vocês foi lançada no ano de 2021. É uma cerveja low carb. Está na moda esse conceito hoje, né? Acho que foi mais impulsionado por esse grupo fitness que se instaurou do ano 2000 para cá, esse cross fitness. Essa cerveja ela já foi lançada por outras empresas, mas com outra pegada lá no ano 2017, mas infelizmente elas não decolaram, porque não existia esse grupo de atletas tão significativo assim na nossa sociedade. Então, essa cerveja ela foi lançada no ano 2021 e não só a Ambev, mas como outras pequenas produtoras também seguiram esse mesmo caminho em diminuir o teor de carboidrato e de açúcar presente nessa cerveja, tá bom? Essa cerveja é bem interessante, caso vocês nunca tenham provado, eu acho que vale a pena. Ela é mais suave. E achei que estava avançando, desculpa, gente. Tô voltando. E a próxima inovação tecnológica é a cerveja desenvolvida também pela Ambev no ano 2021. Essa cerveja é bem peculiar. Ela promete um teor de vitamina D extra. Por que esse teor de vitamina D extra? No Canadá, tem épocas do ano que é um inverno, que é muito rigoroso, e lá o período do dia ele é mais curto e à noite são maiores. Então essa cerveja ela foi desenvolvida para atender certas necessidades nutricionais que o corpo da pessoa poderia ter, que seria a falta de vitamina D. Então, por isso que essa cerveja foi lançada e foi bastante apreciada lá no pessoal com a população do Canadá. Essa cerveja não chegou aqui no Brasil. Eu acho até difícil dessa cerveja chegar aqui no Brasil por conta da nossa grande exposição solar. O pessoal diz que a gente tem um sol para cada cabeça, né? E é basicamente isso aqui no Brasil. É muito quente. Então, eu achei muito interessante essa inovação tecnológica aí do pessoal. Outra inovação tecnológica que foi lançada no ano 2021 foi lançado pela empresa mexicana. Essa cerveja é bem interessante. Surgiu também no ano 2020 para cá esse grande apelo de coaches, né, de pessoas que promovem motivação, bem-estar para as pessoas, motivando elas a trabalhar ou a lidar com certos problemas, né, pessoais. E essa cerveja trouxe uma pegada muito parecida com isso. Ela promove frases motivacionais quando esse rótulo é exposto à luz solar. Ele tem uma reação química que promove uma visualização da mensagem positiva. Então, você pode imaginar que ficou bem criativo a inovação. E ela foi lançada no ano 2020 e a marca da cerveja é a Solar Butcher. Acho que é bem interessante ela. Aqui no Brasil eu não vi esse tipo de cerveja. Tá? E avançando mais um pouco, a gente também tem outro tipo de inovação no cenário ESG. Não sei se vocês conhecem essa sigla. Muitas empresas hoje elas utilizam veículos ou métodos de diminuir a quantidade de carbono que essas empresas produzem. E uma dessas, como metas de diminuição, elas têm linhas de crédito mais interessantes. E nessa empresa, eles também seguiram essa mesma linha, eles conseguiram produzir a cerveja com uma quantidade de carbono que fosse equivalente a que eles fazem as ações sociais. Essa cervejaria é a única cervejaria no Brasil que conseguiu esse rótulo, ou esse selo, ou essa certificação internacional de carbono neutro, que é uma quantidade que ela produz, mas que é compensada com as ações ambientais que a empresa desenvolve. O grupo de brasileiros, eles foram no Canadá, eles tiveram inspirações das cervejas artesanais de lá,
e resolveram trazer para cá, para o Brasil. E aí conheceram alguns sócios investidores e propuseram o desenvolvimento dessa nova tecnologia. O único problema dessa cerveja é que ela é boa para o ambiente, mas ela é péssima para o nosso bolso. Ela é bem cara. Uma dessas long necks custa R$6,50. Tem cerveja dessa empresa que custa R$70, R$20, R$30, mas tudo isso em prol do meio ambiente. Outra inovação tecnológica, também desenvolvida pela Ambev no ano de 2022, foi uma cerveja da cervejaria Colorado, a Black IPA, feita com rapadura, e que nessa cerveja a inovação tecnológica, além do seu sabor peculiar, também foi o desenvolvimento de um casco com 100% de reaproveitamento de material reciclável. Essa proeza não é fácil de conseguir, tá? A maioria dos materiais quando eles são reaproveitados, eles têm uma certa fragilidade na sua estrutura e por processos complexos e tecnológicos eles conseguiram desenvolver essa tecnologia e eu acredito que até patentearam esse método de inovação. Para vocês terem uma ideia, quando eles fazem esse tipo de casco de cerveja, eles conseguem reduzir em 50% o envio de gases na atmosfera. Então, foi uma redução muito significativa para a empresa, além também de ter custos reduzidos com energia para a transformação desse produto. E diminuição também de recursos naturais, como é o caso de areia, para a formulação desses cascos. Então, foi bem interessante. Outra inovação tecnológica que eu trago para vocês, essa foi muito polêmica, foi desenvolvida no ano 2018, foi uma cerveja instantânea. É uma cerveja de uma cervejaria nacional aqui do Brasil. Ela ganhou grande divulgação nas mídias sociais. Os influencers também fizeram divulgações, mas eu devo ressaltar também que houve também alguns equívocos de alguns influencers do modo de preparo dessa cerveja. Essa cerveja ela vem concentrada em um sachê ou numa embalagem de vidro. Você deve fazer uma diluição com água gaseificada, só que essa água tem que estar muito gelada. Alguns desses influencers utilizaram esse sachê a temperatura ambiente, não colocaram a água numa condição muito gelada, e depois, quando eles provaram essa bebida, não gostaram muito, falaram que a cerveja estava um pouco cansada, ela não estava de acordo com as especificações, mas tudo isso é influenciado por conta dessa temperatura que não estava muito apropriada. Teve influência que também diluiu até um pouco acima do permitido no copo que vem com esse produto. Então, fica muito difícil de você dizer que o produto é bom ou é ruim por conta desses pequenos erros que eu fui observando ao longo dessa cerveja. Então, assim, ela teve assim, uma grande divulgação, tá? Mas ela teve esses pequenos problemas. Outra inovação tecnológica que eu trago para vocês, essa é uma inovação que começou no final de 2022, em fevereiro, também é da marca da Ambev, onde eles propuseram formular a cerveja com 100% de lúpulo nacional. É uma proeza e tanto, eu acho até desafiador, tanto quanto foi desenvolver a embalagem 100% reciclável, porque o lúpulo, gente, ele é uma cultura que deve ser desenvolvida em clima temperado, em clima onde a temperatura média tem que ser em torno de 5 graus até 22 graus, e ele tem que ter uma exposição solar muito grande. Essa condição peculiar de cultivo não é alcançada em toda a região do nosso país. É somente algumas cidades concentradas no estado do Rio Grande do Sul que conseguem fazer ter essa característica desejável. Mas não foi dessa vez que a gente foi vencido. Duas fazendas pioneiras conseguiram produzir lúpulo de uma qualidade significativa de nível de amargor e conseguiu, já em fevereiro do ano passado, a disponibilizar essa cerveja a nível comercial de lúpulo nacional, tá bom? Então, assim, foi bem interessante, bem desafiador. Eles ficaram mais de um ano tentando cultivar esse lúpulo na tentativa de melhorar essa condição de amargor dessa erva para ser lançada no começo do ano passado. E essas duas fazendas conseguiram, né, satisfatoriamente produzir esse produto e outras empresas agora estão tentando produzir esse lúpulo nacional com essa pegada mais abrasileirada. E
entrando um pouco no que eu propus a comentar com vocês, né? Esse pesquisador se chama Guilherme, é um colega meu de trabalho da Unesp, onde eu tive a oportunidade de auxiliar ele no desenvolvimento da cerveja com a substituição de 100% do lúpulo com ervas de amargor nacional. E ele desenvolveu essa cerveja, ele concluiu o desenvolvimento dessa cerveja em 2018. Ele propôs, então, diminuir custos com a importação do lúpulo. Hoje a gente tem uma importação, para vocês terem uma ideia, de lúpulo, de levedura e de alguns tipos de maltes. Então, basicamente, nossa cerveja ela é importada, por isso que é o valor que se tem dela hoje, e ele propôs em diminuir custos utilizando essas ervas naturais como a substituição do lúpulo. Foi uma tarefa desafiadora, gente, vocês não têm ideia. No começo, todo mundo achou que ele não ia conseguir. Ficou mais de um ano tentando acertar as concentrações de amargor. E ele fez isso numa cerveja do tipo Pilsen. Uma cerveja tipo Pilsen é uma cerveja mais suave, que é uma cerveja comercial, que vocês costumam tomar aí como a Brahma, a Skol, a Antártica, a original. Esses são um tipo de cerveja Pilsen, uma cerveja suave em que se você fazer pequenas mudanças, você consegue perceber essas mudanças na cerveja. Então ele usou uma cerveja de fato que promovesse essa mudança sensorial para ver se de fato essas ervas amargas conseguiriam substituir o lúpulo que era utilizado na cervejaria comum. E hoje ele está em processo de patente para tentar depois vender essa ideia para a Ambev ou qualquer outro produtor. Mas como que produz a cerveja? Como que são as etapas? Primeiro a gente tem a etapa da malteação, que é a etapa que a gente faz uma umidificação nos grãos de cevada para induzir o processo germinativo. Depois disso, a gente faz uma etapa de secagem e depois uma etapa de trituração. Levamos isso aí para uma outra dorna e depois fazemos a mosturação, onde a gente mistura com coadjuvantes ou adjuntos, outros cereais não malteados, como é o caso de cevada, milho, arroz, trigo e outros amiláceos, que podem ser colocados em uma certa proporção que não agrave tanto a modificação sensorial da cerveja. E depois disso aí, com a transformação desses amidos em açúcares fermentescíveis induzidos pela a germinação, que promove um aumento de enzimas celulares, a gente depois tem a etapa da filtração, que é para remover esses materiais sólidos presentes e ter ali o açúcar fermentescível mais um extrato formado. E depois disso a gente tem a etapa da fervura. Na etapa da fervura é onde a gente adiciona o lúpulo para dar corpo ou complementar o sabor dessa cerveja. E é nessa etapa, gente, que ele substitui o lúpulo pelas ervas amargas. E depois disso a gente tem a etapa da refrigeração, que é para diminuir a temperatura desse moço, justamente para na etapa seguinte a gente ter a adição da levedura. A levedura ela não suporta temperaturas maiores que 30 graus para o processo fermentativo. Então você tem como resfriar por duas etapas, ou um processo de refrigeração com água refrigerada, ou o sistema de refrigeração com água natural. Ele utilizava água natural porque era o que a gente tinha ali e a gente também conseguia ter uma temperatura satisfatória para o desenvolvimento da Saccharomyces. Depois disso é adicionada essa levedura, ela fica um tempo em contato com esse produto, fermentando, convertendo esses açúcares fermentescíveis em etanol e contribuindo também com o aroma. E depois a gente tem a etapa da maturação. Essa etapa da maturação é uma etapa onde a gente tem a formação da cerveja propriamente dita e é uma fermentação a temperaturas de refrigeração. Geralmente o tempo de maturação vai de 7 dias até 40 dias. E ela tem a finalidade de precipitação de colóides na água, proteínas, a propriamente precipitação da levedura e também remoção de off-flavors, que são os sabores indesejados que a gente pode ter ali na etapa da mosturação, quando a gente coloca alguns tipos de cereais e que às vezes esses cereais eles acabam formando esse sabor desagradável e que na maturação a gente consegue minimizar isso com essa fermentação de baixa temperatura. E depois disso a gente tem a etapa da pasteurização e do invase e a expedição. Essa etapa ele não fazia. A gente basicamente depois consumia a cerveja e depois fazia a avaliação sensorial.
Quais eram as ervas que ele usava, já que a gente está falando desse processo? Uma das ervas que ele usava era a folha de alcachofra, que vem dessa planta, e depois a carqueja. Ele também usava essas plantas secas. E outra depois que ele usava seria a casca de quina, que vem dessa pequena árvore. Essa árvore ela é versátil, ela tem várias estruturas onde elas podem ser feitas chás, e ele utilizava essa casca de quina. E outra erva que ele usou foi as cascas do pau-tenente, que também foram interessantes na produção de cerveja. E depois ele utilizou a casca também de guatubã, que também pode ser utilizado a casca ou as folhas. Como que ele chegou nessas ervas, propriamente dito? Foi até interessante. Ele estava com essa ideia de produzir a cerveja, mas ao mesmo tempo ele não sabia quais eram as ervas que poderiam fazer esse amargor. Toda cidade tem um mercado municipal, correto? Em São José do Rio Preto também não era diferente. Tinha um mercado municipal e o que, que ele fez? Eu vou lá nesse mercado municipal e achar o seu Zé da erva. E ele, dito e feito, ele conseguiu. Ele achou um senhor lá que era especialista em erva e ele perguntou para o senhor: quais são as ervas mais amargas que o senhor tem aqui? Ah, meu filho, eu tenho essas ervas mais amargas. Então ele trouxe ali, se não me engano, umas 10 ervas amargas. E dessas 10 ervas amargas, ele brincou ali entre a gente, para a gente experimentar alguma dessas cervejas e eleger pelo menos 5, porque, não sei se vocês sabem, a pesquisa geralmente é feita com uma pessoa e no máximo ali um aluno de graduação. E ele levar 10 ervas seria muito até o final do doutorado. Então ele conseguiu no máximo 5 ervas ali e ele fez toda essa análise depois sensorial, fez algumas formulações dessa cerveja até ele conseguir a concentração ideal que realmente satisfazesse o gosto dos consumidores. Então, ele fez para cada erva uma concentração, 5 tipos de concentração, e ele utilizou um padrão, que era a cerveja artesanal que ele produzia com lúpulo, e ele usava uma cerveja comercial para ter ali um parâmetro de comparação. Esses primeiros valores ali são referentes às análises físico-químicas que a nossa legislação pede, que é o extrato primitivo, que é o quanto do extrato original está presente na cerveja, mas os valores mais importantes que eu gostaria de ressaltar é o teor alcoólico, que ele sempre mantinha esse teor alcoólico justamente para não ter essa variação sensorial do álcool em relação às outras cervejas, ele fazia questão de manter esse valor, e teve variações em relação à cor. A cerveja dele tinha um leve tom mais escuro em relação à cerveja comercial, mas em relação à cerveja que ele produzia, que era o padrão, não mudava tanto. Em relação à turbidez, a cerveja dele apresentava turbidez interessantes e semelhantes ao padrão dele, porque é uma cerveja artesanal, ela não é centrifugada, ela não é filtrada. Então ela tinha um aspecto turvo justamente para essa pegada artesanal. Por isso que o comercial apresentava um nível de turbidez muito baixo, porque é uma cerveja filtrada e centrifugada, translúcida. O pH da cerveja apresentou certos valores coerentes em relação ao padrão e e a comercial apresentou um pouco mais ácida, que até foi uma surpresa para a gente. E esse último análise aí, que é o teor de amargor, ele não conseguia determinar nas ervas deles o teor de amargor, porque o ensaio químico que era feito era justamente nas moléculas de lúpulo que estavam presentes na cerveja. E como ele fez essa substituição, essa análise ele não conseguia fazer nas ervas que ele tinha. Então ele fazia por tentativa e erro as concentrações e depois submetia essas concentrações para os consumidores. Por isso que ele levou muito tempo para achar qual era o nível de concentração ideal dessas cervejas. E eu não vou falar de todos os outros experimentos, mas eu vou colocar aqui sintetizado o que ele fez. Ele fez uma tabela sensorial, avaliando essas diferentes concentrações. Algumas análises sensoriais que eram lá provar a cerveja, algumas eram muito boas, mas outros dias não eram tão interessantes. E ele viu que nessa aceitação global, a melhor cerveja foi a da Carqueja, que apresentava uma concentração ideal de amargor, e também teve uma aceitação global muito próxima à comercial e à padrão artesanal com lúpulo.
Então, o trabalho dele, né, ele realmente conseguiu, no final do doutorado, a produção dessa cerveja artesanal com a substituição do lúpulo, sem grandes prejuízos. Para vocês terem uma ideia, gente, eu e ele entramos no mesmo ano do doutorado, no começo a gente sempre teve muita confraternização na casa do nosso professor, que a gente era uma equipe muito grande. E nessas confraternizações, nas primeiras vezes, a gente levava cervejas comerciais e consumia algumas cervejas que ele fazia, e a gente não gostava. E no final disso foi ao contrário. Nas duas últimas reuniões, a primeira dessas duas últimas, a gente fez com 100% da cerveja dele. O nosso professor ficou até meio preocupado, mas quando ele provou, ele se surpreendeu pela magnitude da cerveja, de muita excelência. E no segundo encontro, que foi a finalização, a defesa dele, foi somente também a cerveja dele. E os pessoal da banca também ficaram impressionados com a qualidade da cerveja, por ter a capacidade de substituição total do lúpulo e não perder as características da cerveja. Então, é uma cerveja gostosa de ser apreciada, não enjoativa. E o pessoal incentivou muito, ele abriu uma empresa e tudo mais. Só que agora ele não está mexendo com essa empresa, ele está como professor na Universidade do Instituto Federal de Rondônia, junto com a mulher dele lá, e eles estão pensando em abrir lá uma cervejaria, porque lá não tem a cervejaria local igual tem aqui. Eu até faço uma ressalva para vocês. A gente tinha uma cervejaria local aqui, artesanal, vendia-se bastante, e eles infelizmente saíram daqui. Até agora ninguém preencheu essa lacuna. Então fica aí para futuros jovens empreendedores em desenvolver uma cerveja artesanal, porque isso dá dinheiro, é um tema muito quente. E antes de concluir, eu queria falar também que os programas de mestrado e doutorado, eles são oportunidades para você desenvolver as suas ideias, suas tecnologias. Igual esse meu amigo, ele trouxe essa ideia de desenvolver uma cerveja 100% com lúpulo, onde no começo ninguém achou que ele seria capaz, e no final estava todo mundo comprando cerveja do cara. A gente também chegou a desenvolver linguiça toscana com substituição, com adição de fibras alimentares, para essa pegada mais fitness, e também a gente desenvolveu como um produto inovador um corante de coloração azul turquesa, azul marinho, desculpa, para gelatina. E que meu professor estava querendo pegar esse corante para fazer cerveja azul. Gente, além disso, a gente desenvolveu cervejas de coloração rosa, com algumas frutas, coloração laranjada de abóboras, e a gente desenvolveu uma cerveja que imitava o vinho por conta do hibisco que a gente colocava. A gente desenvolveu hidromel também com hibisco, e assim foram produtos muito bem aceitos, com diferentes sabores e colorações. Então fica aí para vocês, né, pensarem em desenvolverem alguma ideia inovadora e levarem isso para o programa de mestrado e doutorado. Vocês vão ter ali bolsa, recursos para desenvolver sua ideia e quem sabe até gerar uma graninha interessante, tá bom? E antes de concluir, ele hoje está desenvolvendo a patente desse produto. Ele existe, se não me engano, 4 etapas. A primeira é fazer uma análise no sistema, verificar se existe ou não esse produto. Provavelmente não existe até então. E depois disso é fazer os trâmites do formulário, preencher os dados com dados estatísticos ou dados sensoriais, como é o caso que ele fez, e depois pagar uma taxa. E depois esperar o trâmite da sua patente sair. Só a partir disso aí vocês podem, de fato, levar essas ideias para as indústrias. Se vocês falarem isso antes, a indústria copia. Tá? A Ambev mesmo, ela tem vários braços, várias empresas e vários grupos de pesquisa, justamente para estar à frente, desenvolvendo sempre novos produtos e lançando no mercado. Não é à toa que ela é desse tamanho. E eu encerro minha fala por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu estou um pouquinho nervoso, mas faz parte. Pronto. Obrigada, Rafael. Bom, como eu sei que tem muitos alunos aqui, eu queria dizer a vocês que se vocês não bebem cerveja com seus orientadores, tudo bem, tá? Cada um tem o orientador que merece, então não se preocupem. Quero dizer que é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Estou vendo alunos, ex-alunos, colegas, ex-colegas, amigos. Muito obrigada, é um grandíssimo prazer estar aqui com vocês e estar com essa mesa ilustríssima. E eu quero finalizar, né, o nosso encontro. Eu vou abrir para perguntas de vocês, da plateia, para os nossos 3 palestrantes. Mas eu quero finalizar com 2 histórias, né, quase 2 fábulas de Esopo na inovação. Né? Fábulas de Esopo são aquelas historinhas que contavam para a gente para educar, para ensinar alguma coisa. Então, tipo, os 3 porquinhos ensinava que a gente não pode fazer nada mal feito, que senão vai ser muito ruim.
chapeuzinho vermelho, de que, olha, a gente não pode confiar em estranhos, enfim. Eu quero contar duas histórias, duas fábulas, mas são reais, sobre inovação. A primeira delas é a história da Kodak. Alguém já ouviu falar nessa empresa Kodak? Bom, eu não é da minha época, né? Mas vocês que são um pouco mais velhos devem se lembrar. A Kodak era uma empresa de máquinas fotográficas analógicas. Então, o que a Kodak fazia? Ela fabricava, comercializava as máquinas fotográficas analógicas, os rolos de filme de 12, 24 e 36 poses, eu ouvi falar, e também comercializava os produtos para fazer a revelação dessas fotos, ou seja, antigamente era assim, né, como faziam os incas e os astecas, você tirava a foto e não via na hora, você tinha que esperar revelar na hora para ver o que tinha ali na foto, né, que podia ser qualquer coisa. E aí a Kodak, né, foi líder de mercado, uma das marcas mais valorizadas, né, de maior valor de mercado até os anos 90. E como ela é uma empresa especializada em tecnologia, em câmeras fotográficas, ela também fazia pesquisas, né? E ela descobriu a máquina digital, ela desenvolveu a primeira máquina digital. Só que era um negócio extremamente lucrativo. Imagina, você vendia a máquina, o equipamento, o artefato, você vendia o filme para tirar foto, você vendia o produto para revelar. Olha só que negócio da China. Então, a Kodak teve receio de perder tanta lucratividade e escondeu a máquina digital. Qual foi o resultado disso? Japonesas como a Sony, a Canon, a Fuji, ganharam tempo para desenvolver elas próprias as suas máquinas digitais e lançaram isso no mercado. Resultado, a Kodak quebrou. Moral da história, não adianta tentar deter o avanço tecnológico, por mais assustador que ele seja. O novo sempre vem. O segundo caso que eu queria trazer é esse da tela, que é de uma startup chamada Juiceiro. Não sei se já ouviram falar nessa startup. Possivelmente não, porque foi uma coisa astronômica. Foi com a mesma velocidade que surgiu, foi embora. O que é Juiceiro? Um grupo de pesquisadores, né, do Vale do Silício começou a desenvolver um protótipo, né, uma ideia de uma máquina, uma prensa a frio, né, um espremedor, uma fazedora de suco. Então, o que esses caras fizeram? Eles captaram nada menos do que 120 milhões de dólares, de fundos de investimento, inclusive a Google foi uma das financiadoras desse projeto, dessa Juiceiro, para desenvolver essa prensa. Então, como é que funcionava? Era um sachêzinho de polpa de suco, né, com essa máquina linda, assim, super, com design bonito, a coisa que decora a sua cozinha. E aí você colocava esse sachê, né, a máquina vinha prensada e fazia um delicioso copo de suco. Olha que maravilha, né? Você não precisa ir ao mercado comprar frutas, não precisa descascar, prensar, coar, que coisa, né? Parece genial essa ideia, certo? Errado. Um cliente descobriu que pegou uma tesoura e descobriu, pode passar a próxima imagem, Elise, por favor, descobriu que bastava cortar com a tesoura o bico, espremer com as próprias mãos e o suco saía do mesmo jeito. Um investimento de 120 milhões, uma pessoa com 120 milhões a menos, né, e um pouco mais de curiosidade, descobriu que dava para fazer o que a máquina fazia só com as mãos. Resultado, né, essa máquina, só para vocês terem ideia do preço, a máquina custava cerca de $400 à época, né, e cada sachêzinho que era individual, $6. Então, ia ser a promessa era que seria a nova Nespresso, né, Nespresso de suco. E foi por água abaixo. A empresa ainda tentou contornar o fiasco da inovação deles, né, devolvendo dinheiro a quem comprou a máquina, né, na esperança de que eles ainda consumissem pelo menos os sachês, mas não deu certo, né. Moral da história, sempre haverá um cliente mais esperto que você, mesmo que esse cliente pareça até meio estúpido. Sempre vai haver um cliente mais esperto do que você. Então, é preciso ouvir o teu cliente. Ouça o teu cliente. Né? Negócios bons são aqueles negócios que resolvem problemas das pessoas. Então, quando vocês trabalham com inovação, o cliente, né, o público-alvo, precisa participar do processo de criação. É o que a gente chama de co-criação. Então, o que essas duas histórias contam, para finalizar, eu já vou abrir a palavra ao Luiz, para ele finalizar o nosso evento. Aliás, vou abrir para perguntas. Então, o que essas duas histórias nos contam é que não existe inovação sem curiosidade e sem risco.
né? A inovação, ela é, pelo menos a princípio, um comportamento, ela sempre começa com um comportamento, esse comportamento de curiosidade, de assumir riscos, né? A inovação é uma postura, né? Antes de tudo, uma postura diante do mundo, essa postura de se observar tudo, para então descobrir como fazer alguma coisa melhor do que já é feito, né? E ter a coragem, então, necessária para assumir o risco controlado, não como esses, né, pesquisador, investidor, enfim, assumir o risco controlado de ir lá e fazer o que realmente precisa ser feito. Ok? Vamos abrir para as perguntas, então, da plateia, para os nossos 3 palestrantes. Eu sei que tem alunos de agroindústria, de agronomia e processos gerenciais, além de profissionais de mercado também. Alguém tem alguma pergunta para os nossos palestrantes? Primeiramente, boa noite. Abaixa aí. Boa noite a todos, sou o professor Jefferson. Gostaria de parabenizar pela ilustre palestra. Parabéns, Jussara, professora Isabelle, professor Oleriano, professor Rafael, que nos brindou, né, com grandes conhecimentos na área da inovação. E, primeiramente, Jussara, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Na sua opinião, como podemos incutir, né, e incentivar a cultura da inovação na sala de aula, ou seja, desde os bancos escolares? E, referente a isso, você poderia nos falar como se originou e motivou sua pesquisa na área do gergelim? Bom, primeiramente, a pesquisa não é minha, né? A pesquisa é da empresa da qual eu faço parte. Então, principalmente o nosso diretor, ele viu no mercado externo uma oportunidade. O mercado externo precisa da cultura do gergelim, precisa do grão de gergelim. O que eu posso fazer como indústria para fornecer isso e ganhar dinheiro, obviamente, né? Esse é o foco de uma empresa privada. Então, ele viu a oportunidade e buscou parceiros, principalmente pela questão do campo, que eu comentei com vocês, que a gente não tinha materiais para cultivo. Então, ele foi nas instituições governamentais, que é a Embrapa, e buscou algumas outras variedades fora. Então, a grande jogada foi essa. Ele viu uma oportunidade lá fora de ganhar dinheiro, mas ele precisava implantar isso dentro das unidades dele. Então, ele fez todo o processo, junto com a equipe, lógico, né? Então, todo o processo aí de analisar o mercado, buscar as variedades e trazer a tecnologia para a cultura no campo. Maravilha. Opa, meu Deus, que gritaria, desculpe. Eu vou abrir para o professor Rafael comentar também a resposta, a professora Oleriana também, se quiser, por favor. Sobre a sua pergunta, eu sou professor e geralmente eu falo para a turma em sala de aula sobre as tecnologias que são produzidas lá fora e as tecnologias que são produzidas aqui no Brasil. Eu mesmo fui um dos pesquisadores disruptivos aqui no país a desenvolver o screening de micro-organismos. Quando eu estudava, terminei minha graduação em 2010, e entrei no mestrado em 2011 e me formei em 2013, eu via sempre muitos micro-organismos, brasileiro pegando cepa de micro-organismo dos Estados Unidos ou da Europa ou da China. Sempre pegando micro-organismos. E cheguei a comentar com a minha professora, por que fazer isso? Não sei, porque eles descobriram a cepa. Professora, vamos pegar e vamos produzir a nossa cepa. Vamos lá no meio ambiente e pegar esse micro-organismo. Então, sempre fiquei isso com o pé atrás. E desenvolvi isso no doutorado e expus isso aí para vários congressos da minha área de biotecnologia. E, gente, choveu de pessoas perguntando, nossa, como é que você fez esse screen, como é que você fez esse micro-organismo, como é que você depositou o micro-organismo lá na base dos americanos. Eu fiz assim, fiz assado. Gente, é muito simples. Pega os artigos americanos e lê, tá lá mostrando. Então, o que eu faço em sala de aula? Eu sempre mostro ali as tecnologias estrangeiras e sempre falo, gente, desenvolve essa tecnologia nacional, tentem desenvolver isso aqui a nível do Brasil, vocês conseguem, vocês
tem potencial para isso. Não é tão difícil, é a mesma coisa. Dá para fazer uma coisa um pouco mais diferente em relação a eles e você tem ali o seu produto nacional. É o que a gente está fazendo agora com o lúpulo. Se você vê, a levedura é de fora, o lúpulo é de fora, o malte é de fora. O que a gente só tem aqui na cerveja? A água que é nacional e o filtro é de fora também, tá? Tecnologia da filtração. Então, assim, por isso que o produto é caro. Quando você ensina os alunos e fala que existem tecnologias nacionais e que tem ali pessoas tentando desenvolver isso é uma das formas de você tentar melhorar isso, essa inspiração para os alunos. Igual a minha amiga desenvolveu essa linguiça com fibras naturais. Existia a fibra americana, até o professor sugeriu para pegar essa fibra solúvel. Ela falou, não, eu vou desenvolver a minha fibra natural, aqui extraída de algumas plantas leguminosas. E ela fez um produto totalmente nacional. Então, é assim que, pelo menos, eu trabalho em sala de aula. Eu sempre tento mostrar que há a possibilidade de ter tecnologia nacional e desenvolver tecnologia nacional. E inspirar esses alunos a não seguir somente essa coisa de capitalismo americano ou chinês. Espera o chinês ou o americano desenvolver. Não, vai lá e desenvolve também. Tem capacidade de fazer isso. Obrigada, Rafael. E esse evento está sendo transmitido ao vivo, então a gente recebeu algumas perguntas de quem está assistindo isso pelo YouTube, né? Essa live pelo YouTube. E aí tem uma pergunta para a professora Oleriana, que é com relação ao valor das análises e periodicidade que deverá ser realizada. Então, a pergunta é, essas análises enzimáticas já estão disponíveis para os produtores? E se você acha, Oleriana, que os produtores rurais vão aderir a essa tecnologia? Não tem o nome de quem perguntou, mas de antemão já queria agradecer a pergunta. Bom, agradecer a pergunta e daí incentivar os alunos que estão aqui a participarem também, certo? Com relação à questão da disponibilidade, como que funciona? É uma tecnologia, essa parte da análise desenvolvida pela Embrapa, então eu reforço, assim como a Jussara já falou, a importância da Embrapa dentro das inovações do agronegócio, certo? E como que funciona? A Embrapa tem a rede de laboratórios credenciados, então ela treina as pessoas dos laboratórios, e esses laboratórios passam a ser autorizados a fazerem essas análises. Pelo que eu pesquisei, aqui no Centro-Oeste tem 9 laboratórios e em Mato Grosso 2 laboratórios autorizados. Hoje mesmo eu liguei nos 2, aí é possível fazer as análises, tá? Os valores ainda por conta desse processo que ainda está na parte de divulgação, os valores ainda não são tão acessíveis, então conforme for tornando essa tecnologia mais acessível, eu creio e espero que os valores tendam a baixar, mas com relação aí à questão, acho que da disponibilidade, e o uso. O produtor que é a ponta, é o que a gente trabalha, faz pesquisa para melhorar o aspecto produtivo e a tomada da decisão que o produtor rural necessite, por exemplo. Eu imagino que, assim como antigamente não se usava tanto a questão da análise da fertilidade do solo para a tomada de decisão, e hoje, basicamente, é feita toda a safra, é feita as coletas, é feita a interpretação, tem se apostado muito nesse quesito. Eu imagino que, conforme for divulgado mais informações, mais pesquisas, barateado o custo, obviamente, o produtor tende a começar a utilizar essa nova ferramenta, porque como entra na questão da inovação, é algo novo, certo? Mas que vai agregar e, pensando no quesito no aspecto econômico sustentável, em se entender a questão da biologia do solo, como que ele está atuando e o quanto que isso irá agregar no fator econômico, certo? Porque se eu tenho um resultado que possa me prever problemas futuros ou que me ajude a tomar decisões futuras, eu consigo ter um leque de opções e essas opções possam ser favoráveis e economicamente viáveis, por exemplo, dentro de um cenário, obviamente, que a gente sabe que cada propriedade é uma propriedade, cada
Tem produtores que trabalham com grãos, outros com foco mais na pecuária, mas lembrando que essa tecnologia ainda não é difundida para toda a região do Brasil, por exemplo. Ela está sendo desenvolvida para os solos dos cerrados, para principalmente culturas de grãos, e a Embrapa está no processo de desenvolvimento também dessa questão do laudo para outras culturas, mas ainda é bem específico no cerrado, porque é um dos polos da agricultura onde sai muita inovação, e eu imagino que com o passar do tempo, assim como foi a questão da fertilidade do solo, o entender a física do solo, eu imagino que essa parte da biologia do solo tende a crescer e a ser normal no futuro. Eu espero que sim. Complementando aí o que a Oleriana falou, a maioria das pesquisas elas estão focadas principalmente no cerrado, porque outras regiões do país agricultáveis, como o sul do país, até o Mato Grosso do Sul aí ele se inclui, a gente tem um clima diferente nessa região. Então a gente tem uma manutenção da vida biológica e da palhada no solo diferente do que a gente tem no cerrado. Então, consequentemente, a decomposição e o sistema de monocultura que a gente trabalha, que é o soja-milho ou soja-milho-algodão, que tem muito na nossa região, ele, em outras regiões, isso é mais variável. A gente tem uma rotação de cultura aí, principalmente no sul do Brasil, que tem outras culturas incluídas nisso. E a gente chegou num patamar de produtividade, vamos falar em soja, nos últimos 5, 10 anos aí, que a gente está numa estabilidade. Você vê produtor falando aí, eu produzo 70 sacos de soja, aí no outro ano ele produziu 65, aí no outro ano 75. Mas na média geral, até a média do nosso estado é 55 sacos de soja por hectare, a gente está estabilizado. Por quê? Porque a gente está olhando para cima do solo, a gente está olhando a planta, e para baixo do solo, o solo em si, a gente não tem cuidado do solo. Então, até tem um pesquisador aí que está lançando um desafio para os produtores de 100 sacas por hectare, e o principal foco dele é o produtor cuidar do solo, e a manutenção do solo, e aí entra tudo que a Oleriana falou. Bom, tem mais uma pergunta aqui, na verdade, algumas perguntas para a Jussara, né? Vamos lá. Pergunta é a seguinte, Sara, já tem empresa que produz semente de gergelim ou os próprios produtores que estão fazendo na sua própria semente? A gente tem as duas modalidades, mas quando a gente pensa em um cultivo seguro, a gente compra semente, a gente adquire sementes certificadas. Então, hoje nós somos certificadores de semente, nós temos disponibilidade de semente, nós atendemos todos os nossos produtores com semente no mercado. E por que é importante o produtor adquirir uma semente de procedência? Porque ele vai minimizar todos os patógenos, fungos e, enfim, transmissíveis por doença. Então, a gente não vai trazer patógeno para a nossa lavoura. Então, eu já vou comprar uma semente certificada, que está livre disso, e aí vou seguir com o meu cultivo, de acordo com as recomendações aí técnicas, evitando instalar uma doença nova. Vou pegar semente de um produtor que planta lá em Canarana, que é o principal polo de produção, e trago essa semente para cá, ela já vem com uma doença pré-estabelecida, consequentemente eu vou ter um cultivo doente, vou ter que investir mais em todo esse processo. Então, a gente trabalha com sementes e tem algumas outras empresas no estado também que trabalham com semente. Pronto, tem mais outras duas perguntas para você. Vou falar as duas, pedir que você responda para esse nosso telespectador, não sei se eu posso chamar assim, mas vamos lá. Qual que é a principal meta, se é que ela existe, de melhoramento genético do gergelim? E a segunda pergunta é, se você acha que as multinacionais têm interesse em investir na produção de sementes e defensivos para o gergelim? O principal foco no melhoramento genético hoje é na abertura de cápsula. Por quê? Você pode botar minha apresentação de volta lá? Coloca a minha apresentação de volta lá, por favor. Vamos para a próxima, então, né? A próxima é relacionada a
A primeira seria a meta de Aham. Melhoramento genético. melhoramento genético, e a segunda é se você acha que as multinacionais têm interesse em investir na produção de sementes e defensivos para o gergelim. Defensivos, tudo parte das empresas privadas. Para a gente conseguir registrar um defensivo para a cultura de gergelim, a gente vai ter que buscar um herbicida, um fungicida, qualquer produto que seja, que já tenha registro em outras culturas. Então, até o Instituto tem ótimas pesquisas sobre gergelim, principalmente pré-emergentes, que são produtos que a gente tem uma grande limitação aí nas culturas alternativas. Mas o registro desses produtos é um pouco delicado, porque precisa ter uma quantidade de volume pré-estabelecida. Então, hoje, a área ainda é considerada pequena, perto de uma soja, do milho, do algodão, tem uma grande área aí, e que as empresas as multinacionais conseguem vender uma grande quantidade de produto químico. Então, essa questão fica um pouco mais limitada. E a produção de semente é a mesma coisa, precisa de uma demanda aí, ou seja, 1 milhão de hectares no Brasil, aí as empresas vão se interessar em produzir. Por quê? Produzir um volume pequeno, um material específico para uma determinada região ou para uma característica específica, precisa ter demanda, porque a pesquisa, a gente sabe, custa caro, é trabalhoso, muitos anos de pesquisa, por isso que a gente tem que valorizar a pesquisa mais uma vez, né? Então, todo esse processo é um processo lento e custoso. Então, precisa de uma área aí considerável para que essas empresas tenham interesse. Quanto ao melhoramento genético, você está me cortando? Não. Tá, volta. Ó, cadê o mousezinho no primeiro? Aqui. Aqui. Tá, não vai, enfim. A vagenzinha do girassol, que a gente chama, do gergelim, que a gente chama de cápsula, volta no anterior, ela tem um processo natural de diescência, ou seja, a última foto lá, a última imagem, o ápice dela ali, ela abre quando ela vai finalizando o processo de cultivo dela. Então, esse processo de abertura de cápsula, ele expõe os grãos ao tempo, a chuva, a insetos, a produtos químicos, todo esse processo. Então, hoje, o principal foco de melhoramento genético seria a disponibilização, a pesquisa aí de um material que tivesse as cápsulas fechadas, que resolveria a maioria dos problemas aí que a gente tem nesse processo de colheita, que tem uma perda considerável aí pela diescência natural da cultura. Então, hoje ainda a gente não tem um material com essa característica, e isso seria uma das características desejáveis. Obrigada, desculpa me interromper. Agora, Rafael, você não vai passar sem suas perguntas sobre cerveja, claro. Então, eu tenho 3 perguntas para você, de quem está nos assistindo. Bom, primeira, a pergunta que não quer calar. É possível ilegal, eu fazer cerveja em casa? Qual é a visão, né, qual é a sua visão sobre o uso de frutos amazônicos para a produção de cerveja, como a do professor do IFMT de Cáceres? E, por fim, quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas de bebida na busca pela inovação e na produção, e como é que esses desafios estão sendo superados? Muita coisa, né? As duas primeiras eu ainda consigo lembrar. A primeira pergunta: é possível sim fazer cerveja em casa. Já tem até kits na internet que são vendidos justamente para produção artesanal, para consumo da pessoa. Agora, se ele quer produzir para vender para o comércio, aí precisa de uma certa documentação expedida pela prefeitura. Não há como você vender um produto sem expedição, sem uma fiscalização do local de trabalho, mas você pode fazer sua cerveja artesanal para consumo só você e sua família, sem vínculo comercial. A segunda pergunta era sobre os frutos amazônicos. Qual que é a sua visão sobre o uso deles na produção de cerveja? Eu acho eles interessantes porque justamente quando o pessoal faz cerveja lá no laboratório onde eu estava acompanhando, eles justamente procuram frutos com certa característica mais intensa de sabor, porque na parte da fervura,
muitas das vezes acaba perdendo o sabor da fruta ali. O morango, como foi testado, a abóbora que foi testada, perderam seus sabores no final da maturação da cerveja. Só deixou a cor residual que ficou interessante no produto. Então, os frutos amazônicos, eles têm potencial sim para a produção da cerveja. O problema é a pessoa ir lá, nós pesquisadores, ir lá buscar esse fruto, manter armazenado em condições que não perca as suas características organoléticas e depois realmente utilizar esse fruto na produção de cerveja. Então, essa questão logística, ela acaba emperrando. Eu mesmo quero muito utilizar o bioma da Amazônia para verificar novas cepas de micro-organismos, mas eu ir lá, pegar esse micro-organismo e trazer para cá fica bem complicado. Eu só consegui fazer minha tese com micro-organismo do Cerrado porque eu morava aqui na cidade, fui na minha cidade, nas regiões do Cerrado, que tinha preservação ainda da mata, e peguei as amostras e levei para o estado de São Paulo. Então, não tive problemas de fazer o screening de micro-organismos por isso. Mas eu sinto a dificuldade quando você vai para um outro estado onde você não conhece esse estado e muitas das vezes você precisa até de autorizações para você transacionar espécies de frutos ou até de amostras ambientais. Então, é possível sim fazer com frutos da Amazônia e provavelmente vai apresentar diferentes books, sabores essas cervejas. A terceira pergunta. A terceira pergunta seria sobre os desafios pelas empresas de bebida na busca de inovação na produção e como esses desafios estão sendo superados. Bom, boa parte desses desafios eles estão sendo superados nos programas de pós-graduação, igual nesse programa onde eu estava, em São José do Rio Preto, o meu professor fez questão de manter a linha de pesquisa de produção de cerveja por conta da relevância dos produtos que estavam sendo feitos ali dentro. O pesquisador principal já foi embora, mas a linha continua ali dentro. Eles já estão desenvolvendo cerveja agora com a cerveja que vocês consomem comercialmente, elas são filtradas e eles usam um certo clarificante. Uma pesquisadora logo em seguida usou clarificantes naturais, extraídos de cascas de resíduos de sobras de alimentos, para fazer a precipitação de material suspenso da cerveja e clarificou esse produto. Ficou bem interessante a clarificação do produto que ela fez. Foi uma inovação dentro da tecnologia de bebidas, porque esses clarificantes muitas das vezes eles são caros, utiliza-se gelatina e tudo mais, e ela usou um resíduo alimentar ali para fazer esse processo. Então, assim, a gente tenta romper essas dificuldades que a gente tem na indústria nesses programas de mestrado e pós-doutorado e doutorado. Muitas das vezes a indústria busca esse centro de pesquisa com essas dificuldades tecnológicas e se a gente tem pesquisadores na área, muitas das vezes a gente acaba solucionando esses problemas. Leva-se um tempo, mas a gente consegue solucionar boa parte desses problemas. A grande questão é achar pesquisadores peritos nessa área para solucionar esses problemas tecnológicos, né? Igual a tecnologia de bebida, ela abraça desde bebidas fermentadas, não fermentadas, e nisso já é um book de mais de 3.000 tipos de bebidas. Então, achar profissionais qualificados para solucionar problemas, muitas vezes é desafio, mas os centros de pesquisa estão sempre de portas abertas em tentar solucionar esses conflitos ou minimizar esses problemas tecnológicos. Espero tentar responder essa pergunta. Bom, então, dito isso, eu vou convidar o Luiz para fazer o encerramento do nosso evento. E caso a gente tenha outras perguntas, porque o nosso tempo se encerrou, eu convido vocês a seguirem, né, o projeto no Instagram, né, e compartilharem as perguntas de vocês lá, para que a gente possa ter a oportunidade de enviar aos nossos palestrantes e eles respondem a pergunta. Já vou cobrar de vocês de novo, né, mais coisa. E eles respondem as perguntas de vocês, por conta do tempo. Luiz, por favor, com você a palavra. Boa noite a todos, novamente. O evento ficou agendado para encerrar às 8h30, então, infelizmente, a gente vai ter que estar encerrando, tá, pessoal? Queria agradecer a Isabelle Vieira por ter mediado essa mesa hoje, a Jussara, o Leriano e a Rafael. Muito obrigado por terem vindo e compartilhado essas experiências com a gente. E agradecer a todos vocês que estão aqui. Tá. Eu queria dar uma informação.
Nós vamos fazer alguns sorteios, tá? Então eu vou pedir para vocês estarem se inscrevendo no Instagram. O Instagram da gente é Empreendedorismo Jovem DFL. Nós iremos sortear alguns brindes, alguns vouchers, alguns restaurantes, algumas coisas. Então se inscreve lá, galera. Empreendedorismo Jovem DFL. Beleza? Além disso, eu quero estar comunicando a vocês que esse projeto, ele inicialmente previu 4 eventos. Esse aqui é o nosso primeiro evento e nós teremos mais 3 nos próximos 3 meses que estão vindo. Em outubro, a gente vai ter um evento sobre liderança e gestão de equipe no campo. Novembro, a gente irá abordar mídias digitais e o agronegócio. Em dezembro, para fechar com chave de ouro, teremos uma feira de produtores de agricultura familiar e contato com pomares e hortas. Além disso, eu quero agradecer a nossos apoiadores novamente, pois sem eles não seria possível fazer isso. O IFMT, Câmara Municipal, Bistrô Limoeiro, Prete Papelaria Criativa, Calanchoe Floricultura, Grupo Cega Binase e a distribuidora Blessed. Além disso, eu gostaria de convidar o nosso diretor-geral do IFMT, um dos principais apoiadores do projeto, e a estar apoiadores, né? A estar vindo aqui e falando, dando alguma palavra, o que você achou do evento. Pode ser. Boa noite a todos. Eu fui convidado para fazer as considerações finais, então a gente já está breve do encerramento. Acredito que hoje, depois da palestra da cerveja, todo mundo ficou ansioso, né, para o término e o happy hour do evento. Bom, como eu quero primeiramente agradecer o convite para fazer as considerações finais, parabenizar pela organização do evento. É uma alegria estar aqui hoje com um número tão relevante de estudantes e também de ex-alunos, de colegas de trabalho. Então, a mesa é composta, né, por pessoas diretamente relacionadas que fazem parte da história do IFMT, e eu sempre me alegro e tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. Quando a gente trata, né, do tema Jovens Empreendedores e Inovação, eu gostaria só de compartilhar uma experiência que nós tivemos esse ano, né, enquanto diretor aqui do IFMT, não só o diretor aqui do campus, mas todos nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas instituições na Europa. E isso, né, a visita a essas instituições deixou muito claro alguns pontos que foram apontados aqui, né, e o primeiro não custa ressaltar: valorize a pesquisa, né, valorize as instituições públicas que fomentam a pesquisa a nível nacional. Ao conhecer essas instituições e trazer a experiência, né, a vivência que elas têm com a pesquisa e com a inovação, e comparar com a nossa realidade, fica muito claro sobre os desafios que nós devemos enfrentar, né, enquanto jovens empreendedores que vocês são, a maioria de vocês já inserido no mercado de trabalho, outros que ainda vão se inserir e que não devem em nenhum momento se desvincular da pesquisa. É a pesquisa e inovação que vai alavancar a carreira de vocês. Então, vocês têm que estar conectados, aproveitem esse momento da universidade, do Instituto Federal, para usufruir desses mecanismos. Quero aproveitar aqui para parabenizar todos os nossos servidores que desenvolvem pesquisas e também parabenizar os nossos alunos que se engajam como bolsistas. Aqueles que se engajam sabem da importância que esses projetos trazem para eles durante a formação. Bom, nessa visita às instituições europeias, alguns pontos ficaram muito claros e eu quero aqui trazê-los para que, enquanto cidadãos, né, profissionais brasileiros, a gente reflita como que nós podemos construir isso dentro da nossa sociedade. O primeiro foge um pouco ao nosso alcance, mas a gente também faz parte dessa questão, que é o modelo econômico, o modelo de desenvolvimento econômico.
né? No Brasil, mesmo que seja um tema político, um tema, melhor dizendo, um tema complicado hoje em dia, né, de tratar, política, desenvolvimento econômico, é algo que a gente precisa ser maduro e continuar a discutir enquanto profissionais, porque é um modelo de desenvolvimento econômico que vai pautar a sua carreira, que vai pautar o seu desenvolvimento enquanto profissional e que vai pautar o desenvolvimento da empresa na qual você atua ou mesmo na empresa que um dia você venha a abrir. E nas instituições da União Europeia, uma coisa que fica bem clara é como eles têm um modelo de desenvolvimento econômico bem definido. Eles sabem, enquanto conjunto europeu, onde eles querem chegar, né, e o que eles querem desenvolver. E a gente, às vezes, patina ainda um pouco nisso no Brasil, com discussões, muitas vezes, básicas, né, com relação a isso. Não quero dizer que são discussões não importantes, elas devem ser feitas, mas a gente precisa, enquanto instituição, enquanto profissionais, sabermos onde nós queremos chegar enquanto economia, né, e quando, né, e como nós queremos chegar. Como, em que sentido? Né, nós vamos levar quem nesse modelo econômico? É toda a sociedade, só metade dela, 20%? Então, dentro de um sistema que guarda uma certa desigualdade, o que a gente visualiza lá é uma preocupação em alguns países, né, ou alguns têm mais preocupação do que outros com relação ao estado de bem-estar social, algo que a gente não pode esquecer. Outro ponto que fica muito claro é a necessidade de fortalecimento das instituições públicas quando a gente trata da pesquisa. A pesquisa ela é muito bem desenvolvida pela área privada também, nós sabemos e reconhecemos isso, mas as instituições públicas elas têm um papel essencial quando trata do desenvolvimento do arranjo produtivo local. Então, quando nós falamos e discutimos pesquisa, a gente precisa pensar em duas coisas: a relação com o mercado e a relação com o arranjo produtivo local. O mercado, ele se apresenta para nós, ele está posto na região, ele traz as suas demandas e nós, enquanto instituição, devemos nos relacionar com ele, nós não podemos ignorá-lo, até porque ele pode ser um grande parceiro dos nossos projetos. Quando a gente fala de arranjo produtivo local, nós estamos falando das características do local que nós estamos. Características que às vezes não são exploradas ou não são desenvolvidas, mas que nós podemos usufruir dessa oportunidade e desenvolver. E nós fazemos isso muitas vezes através das instituições públicas, que são as primeiras a visualizarem essas oportunidades para desenvolver determinado aspecto. Então, Campo Novo está numa região do agronegócio, está numa região também com muitas reservas indígenas, e esses aspectos precisam ser levados em consideração, e para isso a gente precisa desenvolver e fomentar a pesquisa nas instituições públicas de ensino. E, além disso, um outro ponto que a gente precisa, e eu quero finalizar a minha fala ressaltando, se relaciona à colaboração, ao entendimento de onde nós estamos, em questão de região, e a colaboração interna para que, por exemplo, a gente deixe, né, de perder patentes para empresas multinacionais. Nós temos, enquanto região, enquanto Brasil, enquanto América Latina, desenvolver projetos em colaboração, para que essas oportunidades não sejam perdidas pela economia nacional e, dessa forma, desenvolver ainda mais a região para que a gente não fique totalmente dependente do mercado internacional. Então, as instituições que nós visitamos, por exemplo, todas trabalham em colaboração enquanto União Europeia. Eles têm isso muito bem delineado. Aqui no Brasil, por outro lado, nós temos muita dificuldade em desenvolver projetos na América Latina como um todo, até mesmo com países de fronteira, como Bolívia, né, que eu sou morei muito tempo na região de Cáceres e visualizo essa diferença. Bom, dito esses aspectos, eu quero mais uma vez parabenizar a realização do evento e ressaltar para vocês, enquanto estudantes e enquanto profissionais, foquem na pesquisa, e a pesquisa está calcada na metodologia, no esforço, no trabalho e no entendimento do contexto local no qual vocês estão inseridos. Aproveitem a riqueza, né, da nossa região para usufruir das oportunidades e crescer junto com isso. A gente tem muita oportunidade aqui para crescer. É isso, gente. Obrigado. Até mais. Boa noite.
Pessoal, gostaria também de agradecer às pessoas que colaboraram para que tudo isso desse certo, que é a nossa mediadora Isabelle Vieira, a Elisiane Laurindo, a Daiane Lopes e a Jéssica Zanetti. Eu gostaria de convidar aqui o presidente da casa, nosso presidente da Câmara, Joaquim Pereira, para estar dando as considerações dele e estar encerrando o evento. Boa noite a todos. Grandes novos empresários do nosso município aí. Depois de uma palestra dessa noite aqui, obrigado, Luiz, pelo convite. Em nome da Isabelle, cumprimentar a Jussara. Parabéns, Jussara, pela explanação aí da riqueza que possa trazer esses novos empresários para o nosso município. Através dessa apresentação aí, vai que tem um desses jovens aí que vai ser um novo empresário nesse segmento. Rafael Machado, que uma sexta-feira dessa, uma palestra dessa sobre cerveja, ficou muita gente com vontade de tomar cerveja, né? Com certeza. Mas parabéns, Rafael, pela palestra sobre a cerveja. Com certeza, nós tínhamos uma cervejaria no nosso município, acabou indo embora, mas com certeza surge novos empresários nesse segmento. Com certeza é uma área que possa ser muito explorada no nosso município e com certeza é um ramo muito lucrativo. Horacel, Lília, parabéns pela sua palestra também. O diretor de ensino, o diretor Tiago, parabéns por esse evento, abrir as portas para estar fazendo esse evento no nosso município. Com certeza, a Câmara Municipal é parceira e vai ser sempre parceira de qualquer evento que venha acontecer aqui no nosso município, para estar cedendo o espaço, para estar fazendo umas belas palestras, belos eventos que venham a fomentar emprego no nosso município, o agronegócio, que é nosso principal da nossa arrecadação do nosso município, é o agro, que fomenta o emprego, que é a locomotiva do nosso município, é o agro. Com certeza, sem o agro, nós não existia o Campo Novo. Por isso, a Câmara Municipal é parceira de qualquer evento que o FMT venha fazer aqui na Câmara. Eu, como presidente, estou sempre à disposição. Tem mais 3 eventos, né, Luiz? 3 eventos. Pode contar com a Câmara Municipal, somos parceiro. E tenho certeza que esses novos empreendedores vão estar participando dessas novas palestras, porque é um aprendizado e, com certeza, dessas palestras surge no futuro algum empresário do nosso município que, se eles vêm, é porque quer colher alguns frutos. E, com certeza, o FMT está de parabéns com essa proposta que vem trazendo para o nosso município. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos.